Vos saúdo, amados e amadas, com a paz de Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica, dessa vez, livro dos Juízes, capítulo 15. Vamos estudar a palavra de Deus, será o texto básico da nossa lição no próximo domingo, amanhã. Todos os sábados, ou sexta ou sábado, nós estamos postando no YouTube a exposição bíblica sobre o capítulo da lição de domingo. E dessa vez, Juízes capítulo 15. Já estamos avançando aí no livro de Juízes. Estamos no capítulo 15. Aqui, amados, vai se cumprir desde antes da exposição. Se inscreva aí no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe, nos ajude a glorificar o nome do nosso Deus. Vai se cumprir o que Deus disse no capítulo 14, versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naqueles tempos os filisteus dominavam sobre Israel. E agora vai começar a se cumprir isso que Deus disse que estava buscando, que a Bíblia diz que Deus estava buscando ocasião contra os filisteus. Lembrando que no capítulo 14, versículo 18, Sansão se ira, ele sai de lá irado. Ele diz assim: se vós não tivesses lavrado com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Ele sai de lá irado. E agora ele volta, ele sai de lá irado, volta à casa dos seus pais. E ele agora volta para possuir, para tomar, para se deitar com a sua esposa, sua mulher. Ele volta irado porque a traição, antes de consumar o casamento, a mulher lhe traiu. A mulher também não tinha outra opção, porque ela foi ameaçada de morte, e os filisteus certamente mataria ela e queimaria a sua casa. Você vai ver que desgraça que Sansão vai levar a essa família. Então ele volta irado, e agora ele, lembrando dessa parte que ele vai levar a desgraça a essa família, nós vamos fazer a aplicação de um homem na contramão de Deus. O que acontece? Ah, pastor, mas Sansão estava na contramão? Eu quero que você me prova que era assim que Deus queria que ele libertasse, começasse a libertar o povo. Ele seguiu o coração dele, como nós falamos no capítulo anterior, e Deus não interceptou, Deus deixou. Deus deixou como nos deixa. Seguiu nossos corações, cometemos muitos erros. Davi cometeu erros, grandes homens cometeram erro. Em outras ocasiões, Deus interceptou. Não deixou Saulo fazer o que queria fazer. Não deixou o profeta, falso profeta lá de Balaão, fazer o que ele ia fazer. Deixou. Então Deus deixou Sansão fazer o que ele ia fazer. Mas o caminho foi Sansão que escolheu. Não era o caminho certo. Primeiro,
A volta lá no capítulo 14, nós vamos falar dos erros de Sansão. Esse casamento é o primeiro erro, de tomar o caminho errado. Livro do profeta Jonas, e diziam, cada um ao seu companheiro, vinde lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sorte, a sorte caiu sobre Jonas, então lhes disseram, declara-nos, tu, agora, por causa de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? E qual é a tua terra? E de que povo tu és? Nossa, tanta interrogação. E ele disse, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais bravo, tempestuoso. E eles lhe disseram, levantai, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas capítulo 1, de 7 a 12. O homem de Deus, num caminho errado, vai causar males a quem estiver por perto. Eles lançam Jonas no mar e o mar faz-se grande bonança. Então Sansão vai causar a destruição dessa casa. Porque ele vai lá e ele não tem mais esposa. O pai, olha só, versículo 2. E disse o pai dela, persuadi-me que a aborrecias. Ou seja, eu me convenci que você tinha rejeitado ela. E dei ao teu companheiro, por mulher. Mas não te aborrece não. Tem uma aqui mais nova. Toma ela. É mais bonita. Eita. O Satanás há pouco tempo entrou nesse país, nosso Brasil, um negócio de novinha. E as novinhas e novinha. E mexe, chama a atenção do homem mesmo. E o pai ele fez igual o Labão. O pai fez igual o Labão. Ganancioso. Estava interessado em dote. Antigamente, esses casamentos era pago, o rapaz tinha que pagar para o pai da moça um dote. E Sansão já tinha perdido uma grana, feita festa de casamento, pago o dote. E fora os homens que ele teve que matar. E agora o pai quer empurrar a novinha, mas de olho no dote. Ou você acha que seria de graça? Não. Sansão teria que pagar o dote. Aí nos traz a memória a passagem lá de Labão, né? O sogro de Jacó cobra o dote. Ele deu a Raquel, ou melhor, ele enganou a Jacó, mas ganancioso, de olho no dote. O dote, por Raquel, 7 anos de trabalho. Misericórdia. Então esse pai aqui tem uma semelhança com Labão. Estava de olho no dote. Versículo 3. Serei sem culpa desta vez.
Sansão vai dizer, bom, ele pelo menos aqui assume a culpa de ter matado 30 filisteus inocentes. 30 homens que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o enigma, com o tratado lá, e ele mata 30 homens inocentes. Versículo 4. E tomou 300 raposas e amarrou o rabo de uma na outra e tacou fogo. Raposa é um animal selvagem. É ou não é? É um animal selvagem. Então eu vou abrir aqui com você 3 possibilidades. Um amigo me disse, pastor, esse negócio de possibilidade, a pessoa vai tomar como verdade. E depois você vai ficar como aquele que acrescentou um tio na Bíblia. É verdade isso? Não, não é verdade. Se você está fazendo uma exposição, está estudando, você tem que dar possibilidades. É possível que foi assim. E tem coisas que nós não vamos saber realmente o que aconteceu, como aconteceu, mas existe possibilidade. E quando você diz possibilidade, você não está afirmando nada. Então esse raciocínio dele é improcedente. 3 possibilidades que eu vou abrir aqui. Primeira possibilidade. Raposas criadas em cativeiro. Existe? Existe. Para quê? Para tirar o couro e vender. Na China tem comércio de couro de raposa. Tem cativeiro de raposa em países para ser comercializada. A carne eu não sei, mas o couro eu sei que faz um bom casaco, faz roupas para aí a pessoa estar vestindo aí e gera uma grana. Como Jesus diz, a raposa tem os seus covis, então é praticamente impossível achar-se um bando de raposas. Elas não andam em bando. Elas têm suas crias e é difícil. A não ser que Sansão tenha entrado num cativeiro, num criador de raposas para esses fins. O comércio do couro é um couro, por sinal, muito lindo, muito bonito. Depois você dá uma pesquisada aí na internet. Eu dei uma pesquisada lá, rapaz, cada casaco, muito show, muito bonito. Bom, talvez ele tenha entrado num cativeiro, isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade que eu quero trazer aqui, olha só, Deus pode ter trazido essas raposas até a mão de Sansão. Como assim, pastor? Vou te provar isso aqui em Gênesis. Em Gênesis 7, de 7 a 9. Vamos lá. E Noé e seus filhos e suas mulheres, as mulheres de seus filhos, entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Eles entraram. Agora o que é que Deus faz? Casar de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem neste chão, rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado. Gênesis 7,15. Casar de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Ou você acha que Noé ficou correndo atrás de bicho? Estaria correndo até hoje. Em outra tradução bíblica diz, vieram para Noé. Então Deus trouxe os casais de animais e os conduziu para a arca. Deus
Tem uma mensagem nossa aí no YouTube. Digita aí, Pastor Stanek. O tema da mensagem é os animais que ouviram a voz de Deus. E tem muitos, tem muitos. Tem um leão, tem um peixe, tem a jumenta. Tem muitos animais. Ouviram, eles ouvem e obedecem. É até mesmo para a morte. Aí, vocês, você, 185 grandes peixes. Vai lá. Fica ali, debaixo da rede dos discípulos. Enfim, eles obedecem à voz de Deus. Essa mensagem é muito boa, tá? Dá uma olhadinha aí no canal aí. Uma mensagem muito boa que o Senhor nos deu. Por que que o homem não atende à voz de Deus? Tem essa interrogação. Então, Deus pode ter trazido até Sansão esses animais. Terceira possibilidade, ao que alguns falam, que não seria raposa, seria chacais. Esses animais não seriam raposas, seriam chacais que andam em bando, são fáceis de pegar, amarrar o rabo de um no outro, como Sansão fez. Mas eu estou dando 3 possibilidades. Aí vai tacar fogo na seara dos filisteus. E o fogo come. E é bom lembrar que isso vai dar um grande prejuízo para os filisteus. Os filisteus, no versículo 6, perguntam: quem fez isso? Isso o quê? Um prejuízo. Porque se você voltar no versículo 1, e aconteceu depois de dias, que no tempo da colheita de trigo, Sansão visitou a sua mulher. Foi na época da colheita. E queimou. Queimou só aquilo que trigo, enfim, uva, fez uma lenha no tempo da colheita. Prejuízo econômico de 1 ano, mais ou menos 1 ano de prejuízo, até restaurar a safra. Sansão deu um prejuízo aí de 1 ano, mais ou menos. Por isso que eles estavam furiosos. Então, quem fez isso num tom de fúria? Quem fez isso? Estavam furiosos. E quando tem alguém furioso, é um prato cheio para o fofoqueiro. O fofoqueiro é aquele que gosta de botar lenha na fogueira. Aí o fofoqueiro entregou quem fez e por que fez. Quem fez e por que fez. Foi Sansão, porque tomaram a mulher dele e deram para outro. Entregou. Então, queimaram a mulher e seu pai. E segue a história, versículo 7. Sansão disse-lhes: é assim que fazeis? Pois bem, não descansarei enquanto não me vingar de vós. Não vou descansar enquanto não me vingar de vós. Versículo 8. Sansão desceu entre os filisteus e fez um massacre impiedoso. Ou seja, ele mata muitos homens em vingança por terem queimado
queimado sua mulher. Ele vai matar muitos filisteus. Versículo 9. Os filisteus subiram a Judá e montaram um acampamento. Agora nós queremos Sansão. Se espalharam em Judá e desceram e foram se espalhando. E versículo 10. Os homens de Judá saíram e perguntaram o motivo da guerra. Já que eles tinham um acordo de paz. Qual o motivo dessa guerra? Por que vocês saíram contra nós? A grande tribo de Judá, acovardada, com medo, querendo paz. No versículo 10. E disseram, viemos levar Sansão amarrado. Ou seja, entrega-nos Sansão e é só isso que nós queremos. Mas enquanto não entregar Sansão, nós estaremos acampados aqui. E com certeza eles faziam arruaças. Estrupavam mulheres, roubavam as coisas, porque os filisteus eram mal, perversos. Não eram gente boa. Viemos buscar Sansão. Enquanto não entregar Sansão, os filhos tudo dentro de casa, com medo, porque os filisteus estão, o inimigo está na cidade. Bom, sair de dentro de casa, todo mundo com medo. Então, vamos entregar Sansão. Podia ser ao contrário, vamos nos aliar a Sansão. Mas sabe quando você já não está mais vendo Deus na vida do seu líder? Sansão foi escolhido para seguir o caminho do nazireu, ser nazireu de Deus. Mas ele quebrou, ele errou, ele vacilou, mas ainda era o escolhido. Deus ainda estava com ele. E muita gente, por um erro do líder, condena, entrega para o inimigo. Procedimento errado. Está lutando do lado errado. Certamente eles deixaram muitas ameaças caso não entregasse Sansão. Então, versículo 11, são 3.000 homens que vieram prender um único homem. 3.000. Agora, a zona de conforto deles estava ameaçada. A Bíblia diz que o inimigo vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É bom te lembrar que nós estamos cercados a todo momento pelo inimigo. Não teremos zona de conforto nesse mundo. E a tribo de Judá se acovarda, porque até na tortura o ser humano acha zona de conforto. Ou seja, será que o outro vai me bater mais? Então eu prefiro ficar com esse. Deixa nós subjugados, Sansão. Você não sabe que nós somos servos dos filisteus?
Isso faz nos lembrar de Gênesis 3:15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe pisará o calcanhar. Não adianta tu querer amizade com o mundo. Sempre Deus vai levantar alguém para estabelecer essa inimizade. E nesse caso aqui é Sansão. Sansão foi levantado para manter essa inimizade. Talvez você está como a tribo de Judá, zona de conforto. Não mexe comigo. Nosso cérebro, ele é uma máquina de reprodução de comportamentos, atitudes. Nós odiamos sair da zona de conforto. Fala para você tem que viajar amanhã. Você vai começar a trabalhar amanhã, mas tem que acordar 4 horas da manhã. Muda tudo. Você fica perturbado, perturbada. Porque vai te tirar, vai mexer na sua zona de conforto. E é justamente isso que Sansão estava fazendo. E não existe zona de conforto para o homem e a mulher de Deus nesse mundo. Se você está numa zona de conforto igual o passarinho, aí me faz lembrar de uma mensagem de um pregador que diz: Deus vai sacudir o seu ninho. Então essa amizade tem que ser mantida. E você foi levantado por Deus para manter essa amizade, não, essa inimizade. Nada de acordo com o inimigo, amizade com o mundo. Eles querendo ser amiguinho dos filisteus, servos dos filisteus. Aos Gálatas capítulo 5, estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quantas pessoas hoje já voltaram a ser escravo desse inimigo que está nos cercando ao nosso derredor? E ao nosso redor está o anjo do Senhor ou não. Depende da nossa santidade, depende de nós mantermos essa inimizade. Nós temos que pensar diferente do mundo e fazer a diferença entre luz e trevas, céu e terra. Um cidadão dos céus, ele é diferente, ele tem por obrigação de fazer a diferença, de manter a inimizade que Deus disse que será mantida até o fim. Quando te disserem a paz, que é isso que tu nos fez, Sansão? Tu não sabes que nós somos servos dos filisteus? Quando te disserem a paz, tem uma mensagem nossa aí também: sobrevirá repentina destruição. Te dirão: a tua filha está grávida, teu filho virou maconheiro, virou bandido, teu filho está morto lá na rua. Porque você deixou de fazer a guerra de Deus, você deixou o mundo entrar na sua casa, deixou o mundo entrar em seus filhos e dominá-los. Deixou de fazer a guerra de Deus. Jesus disse: eu vim trazer espada, a espada está dentro da sua casa
E você tem que agradar o Senhor, não é os seus filhos, não é a sua mulher, não é o seu marido. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A espada está dentro da nossa casa. Então cuidado aí, você que está buscando paz com o inimigo. Com o inimigo é guerra, não tem paz. Uma semelhança de quando eles vieram, 3.000 homens para prender Sansão, quando vieram prender o Senhor Jesus também. Por que vieram prender Jesus? Jesus também mexeu na zona de conforto dos escribas e dos fariseus. E não foi os romanos que vieram prender Jesus, foi os seus compatriarcas, foi os seus irmãos, foi os judeus. E isso nos mostra que a igreja será perseguida pela própria igreja. Porque Jesus mexeu na zona de conforto dos hipócritas, dos fariseus, dos senhores da lei. Tiago 4,4. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quer ser amigo dos filisteus, do mundo? Automaticamente você se constitui inimigo de Deus. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. O que é amor? Ação. Não se vista como o mundo, não fale como o mundo, não ande como o mundo. Um cidadão do céu, como um estrangeiro, vir visitar o nosso país. A sua forma de falar é diferente, a sua forma de andar é diferente, a sua forma de vestir é diferente. Por que nos fizeste isso, Sansão? Eu anotei aqui. Por que pregar santidade? Por que pregar santidade para a gente ser perseguido? As meninas botar uma saia decente para ser perseguida na escola? O rapaz se chamar de pastorzinho? Por quê? Aí vai se amoldando ao mundo, vai se conformando ao mundo, para não aborrecer. Jesus diz que a ele aborreceram primeiro. Vós sereis perseguidos, odiados. Não é vós sereis amados, bajulados. Vós sereis curtidos, compartilhados. Nada disso. Nada disso. Vamos ter exemplo lá atrás, Daniel em Babilônia, fazendo a diferença, sendo diferente. Por que falar sobre o inferno? Por que pregar sobre o inferno? Tadinha das pessoas, andando tão deprimidas. Por quê? Aí vai um montão de porquês. Por que falar sobre o aborto? Tadinha as mulheres. Tanta gravidez indesejada e tal. Aí a prostituição vai aumentando. Até mesmo dentro das igrejas nós temos falado sobre isso. Uma turma aí que estão fazendo sexo anal, oral. Colocando a boca em tudo quanto é lugar. Penetrando, sexo anal. E não é pecado não, gente. Eles estão dizendo. Só é pecado quando penetra na vagina. E vai. Vai indo. Por que falar sobre isso? Tadinha da juventude.
Tem que perder a virgindade mesmo. Aí vai uma série de porquês. Por quê? Falar sobre o homossexualismo. Por quê? E vão aí um montão de porquês. Só que Deus sempre vai levantar um homem, uma mulher que seja, para manter a inimizade entre luz e trevas, céu e terra, santidade e impiedade. Deus sempre vai levantar. A igreja será perseguida pela igreja. Sempre foi assim. Deus sempre vai levantar um Martim Lutero, sempre. Um apóstolo Paulo, para ser perseguido pelos judeus. Sempre foi assim e no final não será diferente. Aí disseram, lembrando que o povo de Deus sempre estará em guerra. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando. A igreja está em direção a Canaã celestial e em guerra. Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. A igreja sempre está em guerra. Irei no final dessa jornada, cumprindo a missão que Ele me deu. Terei no final dessa jornada, cumprindo a missão que Ele me deu. Eita, muito ruim para cantar. Ó cidade santa, minha pátria, meu país, em ti eu terei a recompensa e a casa que eu sempre quis. E entre os anjos e arcanjos, enfim, com os remidos do Senhor nós estaremos. Quando o Jordão atravessarmos unidos, estreita é a porta, apertado é o caminho, são poucos os que entram. Vão estar aí uns 3.000. Por quê? Se você pregar sobre certas coisas, são milhões que vão aparecer para te crucificar. Não, não é bem assim. Por que falar sobre isso? Enfim, mas Deus tem levantado homens e mulheres e vai levantar para manter essa inimizade. Nessa inimizade está a honra de Deus. Ele disse, e Deus não é homem, e nem filho de homem. Sua palavra será cumprida. Versículo 12. Viemos amarrá-lo para entregar aos filisteus. Interessante. Quem prende Jesus? Quem vai lá prender, amarrar Jesus? São os romanos? Na época, o Israel estava dominado pelo Império Romano. E quem vai prender Jesus são os judeus, seus irmãos. São os seus. Guarde isso aí. São aplicações dessa lição para nós. Sansão não quis guerra
contra eles, aqueles 3.000 homens, porque ele sabia quem era o seu inimigo. Coisa boa é conhecer, buscar de Deus o discernimento e lutar contra o inimigo certo, que a Bíblia diz não é a carne, não é o sangue, mas as potestades do inferno que atuam nas regiões celestiais. Só prometem que não vão me matar, Sansão disse a eles. Versículo 13. E o prenderam com 2 cordas novas, fizeram sair da rocha. Sansão foi lá, se matou um montão de homens, se vingou e foi fazer o que ele falou, não descansarei. Depois que ele fez a vingança dele, se sentiu satisfeito, foi descansar lá na rocha. E eles vão lá prendê-lo e levam amarrado com cordas novas, cordas muito fortes, que era impossível um homem se soltar daquelas cordas. 2 cordas novas para o fazer sair da rocha. Versículo 14. Quando chegaram a Elei, os filisteus foram ao encontro aos gritos. Grito de júbilo. Aquele lugar estava marcado para ali matar Sansão. Um montão de homem caçando e está difícil. E de repente eles conseguem pegar aquela caça. Imagina a alegria. Então eles estavam gritando de júbilo. O nosso problema está resolvido. Nós vamos matar Sansão aqui. Mas não foi os 3.000 homens que foram lá levar Sansão. Com certeza. Foi uns 2 ou 3, talvez. Não foi os 3.000. É porque eles estavam se borrando de medo dos filisteus. O inimigo coloca pressão, ele te acusa. Ele fala, para que isso? Por que isso? Para que essa roupa? Para que? Você tem que, quando você se olha no espelho, tem que mudar. Enfim, o inimigo está sempre acusando. Ele é acusador do povo de Deus. E quando vem essas interrogações, há poder no sangue do Senhor Jesus. E ele sai. Então eles prendem Sansão, levam os filisteus aos gritos, recebendo um troféu de guerra. Eles ficam animados, entusiasmados e com grande júbilo. Eles recebem Sansão amarrado. Então o Espírito de Deus o impeliu e arrebentou as cordas com muita facilidade. É como se suas mãos, ou minhas mãos, estivessem amarradas com... Eu estou vendo aqui vários tipos de cipó. Enfim, é uma coisa muito... Uma linha de costura de máquina das varoas, das irmãs. Aquela linha fininha se rompeu com tanta facilidade que é como se fosse uma linha dessas. Sansão arrebenta essas cordas. E a Bíblia diz que, versículo 15, e encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. É uma novidade na Bíblia? Não, não é novidade. Isso aqui está profetizado, está dito. Levítico 26:8. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós.
Josué 23:10. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Não é uma novidade de Sansão, não. Promessa de Deus. Um homem ser impelido. Você vai vendo lá atrás as lições que nós estudamos. Os homens foram impelidos, envolvidos pelo Espírito de Deus e guerrearam as guerras do Senhor. Foram encorajados a lutar contra grandes exércitos de grandes volumes e eles foram impelidos, não tiveram medo. Assim como na época de Nero, o imperador, foi diferente. Os crentes foram impelidos pelo Espírito de Deus para a morte. Porque tem um número de mártires a ser completado no céu, não sei se já completou, não sei se eu sou um desses, você, que vai morrer por causa da palavra. Então eles foram impelidos pelo Espírito de Deus para não temer a morte. Como Pedro dizia, a morte era uma passagem para a eternidade. Cessará a vida de pecado. Então esses homens foram impelidos pelo Espírito de Deus para serem mortos. Assim como Estevão foi apedrejado e outros que na época de Nero eles chutavam os cadáveres daqueles irmãos que eram mortos e olhavam no semblante, um semblante alegre, sorrindo. E muitos daqueles soldados se convertiam. Em alguns martírios foram enterrados irmãos vivos, mas morriam cantando, louvando a Deus, porque eram impelidos pelo Espírito de Deus para a guerra e também para a morte. Vai ver que a última vez que Sansão vai ser impelido, ele vai orar, ele vai se consertar com Deus, pedir a última chance, ele vai ser impelido para a morte dele e dos filisteus. Versículo. Então esse lugar, um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Então, versículo 16 e 17, Sansão, ele diz: com uma queixada matei 1000, aquele montão de cadáveres, e depois largou o osso ali naquele local que foi chamado Fonte do que Crama. Ramat Lehi significa colina da queixada. Ele botou o nome daquele lugar, Fonte do que Crama. E amados, Deus é a fonte do que crama. Daquele que quer beber da água da vida para viver, para deixar de vegetar, para viver com Deus e para Deus. Jesus ainda é a rocha que sai água, que saiu água no deserto, saiu água para Sansão, e ele ainda é a água da vida. E versículo do 18 ao 20,
Vamos ver a manifestação da graça quando Deus dá água a Sansão, sem mérito algum, andando por caminhos tortos, mas houve ali a manifestação da graça. O que é graça? Favor não merecido. Deus dá força e também dá água a Sansão. E essa água que Deus dá, você vai lembrar lá da mulher samaritana. Renova suas forças, o seu vigor. Então Deus abriu uma rocha em Leí, dela saiu água, Sansão bebeu e voltaram as suas forças, redobrou o seu ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré e ainda está lá em Leí, quer dizer, a fonte do que clama. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo de domínio dos filisteus. Sansão passou a ser o juiz de Israel durante 20 anos. E vamos ter a sequência no capítulo 16. Vamos dar sequência aqui no capítulo 16, nós vamos fechar a história de Sansão. Que Deus abençoe, meu abraço, até a próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir.